gostaria de fazer um convite à comunidade, convite de que você não caia na tentação de tocar no seu celular, por favor. Mas eu quero que você agradeça a Deus pelo dia de hoje. Pai, nós somos gratos, porque até que hoje o Senhor tem nos ajudado. Bendito seja o teu nome, Pai do céu, que não se esquece de nós. Nas nossas tristezas, nos momentos mais difíceis, na enfermidade, o Senhor não nos abandona. Nós acolhemos hoje, Pai de amor, essa palavra viva, essa palavra eficaz que traz um direcionamento tão impactante que vai nos chacoalhar por dentro e vai fazer com que a gente tenha essa capacidade de enxergar o óbvio, de enxergar aquilo que a gente convive, mas não cuida. Nós nos derramamos em amor nessa manhã, pela oportunidade de saber que o Senhor sempre se interessa, que o Senhor nunca deixa nenhum dos seus para trás. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme. Jesus muda o foco. Enquanto as pessoas estavam preocupadas com o que podia acontecer, com os sinais, Jesus diz: olha, isso tudo vai acontecer, mas fica tranquilo. O que é mais importante é que você não fique perdido com os sinais, com as coisas que acontecem, mas o mais importante é que você permaneça firme. Isso é fundamental para a gente, porque quem já pegou um ônibus ou quem pega o ônibus sabe que às vezes aquele ônibus está indo bem, de repente dá um tranco, e se a gente não tiver seguro em alguma coisa, a gente cai. Sim ou não? Pois é, na nossa vida é a mesma coisa, sabe, meus amados? Só que, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de entender que existe um lugar de segurança onde a gente pode, de fato, permanecer firme, sem o risco de sermos enganados ou sem o risco de nos sustentar em algo que não vai ter a capacidade de fato cuidar e nos deixar de pé. Hoje a liturgia, de uma forma muito simples, fala acerca de 3 realidades. A primeira dessas realidades é que tempos difíceis geram homens fortes. Talvez a sua geração e os mais antigos vão lembrar e vai fazer muito sentido o que o padre disse, vai dizer agora. Tem muitos pais aqui que deixaram de comer para que não faltasse a comida do filho. Sim ou não, minha gente? E essa geração era a geração forte. Só que aí o que acontece? Uma nova geração foi gestada a partir daquela consciência que no primeiro momento não tem nada de mal. Eu vou dar tudo que o meu filho precisar, e tudo que eu não tive, meu filho vai ter. Sabe, minha gente, tempos difíceis geram homens fortes, mas os tempos onde tudo é muito fácil geram filhos medíocres. Eu quero dizer isso para você com um pesar, mas eu quero lembrar que no fundo, isso nós não estamos falando apenas de educação de crianças, mas nós estamos falando, acima de tudo, de educação, de vivência, de homens e de mulheres que temem o Senhor. Quando a gente encontra qualquer dificuldade, seja lá no trabalho, na faculdade, ou dentro do núcleo familiar, sabe o que acontece? Nós temos duas opções. 90% abre a boca somente para reclamar, para murmurar, mas 10% vê aquilo que está acontecendo como uma oportunidade para testemunhar. E aí é que de fato nós podemos dizer se nós fomos gerados num tempo para sermos de fato homens inteiros ou meninos na fé.
De modo geral, o que o padre quer lembrar ao seu coração é que, querido, Jesus nunca enganou os seus. E disse: quem quiser, faça o que eu estou fazendo. O que é que Jesus tinha? Jesus tinha uma cruz, Jesus tinha um deserto, e Jesus tinha um Judas. Isso significa que também nós vamos passar por situações em que precisaremos, nós, sermos resilientes e firmes, a tal ponto que eu vou dizer: não vou fazer parte dessa galera que abre a boca para murmurar os 90%. Mas eu quero dizer que eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, capaz de perceber que entre os 10%, quem vai abrir a boca para dizer: essa é uma oportunidade para eu testemunhar, serei eu. Amém, minha gente? É muito fácil. E ainda mais porque a gente sabe que a resmungação, a murmuração, isso vai contaminando. Só que as pessoas não sabem que o livro do Eclesiástico diz que isso mina a nossa fé e tira as forças do nosso coração. Então, queridos, eu quero que você seja formado nessa verdade. Precisamos lembrar que as dificuldades vão acontecer. Tem gente que fica assim apavorada de: como que acontece isso comigo? Gente, querido, não seja assim. Não fique apavorado, porque nada deve ser surpresa àquele que segue a Jesus. Ele tinha um deserto, ele tinha uma cruz e ele tinha um Judas. E ele disse: se você quer mesmo me seguir, você vai receber isso. Então não tem espaço para você dizer: oh. Recentemente eu fiz uma biópsia de um câncer. Mas eu posso te dizer uma coisa: de 0 a 10, sabe quanto que eu me preocupei com isso? 0. Porque se tivesse, graças a Deus, não deu nada. Mas se tivesse dado alguma coisa, sabe o que ia acontecer? Eu amo a Deus. Eu amo o que eu vivo, o que eu faço. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia, dentro do possível, cuidar. E sei que algumas realidades Deus nos oferece para que a gente testemunhe, para que a gente seja capaz, sabe, minha gente, de ser como Ele. Olha, coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo. E aí não existe uma questão de injustiça. Por que Deus fez isso, querido? A pergunta não é essa. A pergunta é: como eu tenho sido parecido com o Senhor nesses dias? Amém, igreja? Mas se você pensou que estava já terminado por aqui, se prepara agora, porque esse é o ponto mais importante. Número 2, e aqui sim, padre, não quero chocar o seu coração, mas eu quero falar com você de um nível que vocês não estão acostumados a ouvir o padre. Número 2, devemos antecipar o reino. Desculpa, mas existem tantas pregações, e eu confesso, talvez, que a nossa pregação da Maria Mãe tem sido sempre de enaltecer a grandeza de Deus, de enaltecer a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, e a gente não pega para dizer: nossa, olha, a gente quer moralizar vocês. Não, mas a gente quer mostrar sempre o benefício de servir o Senhor, de cuidar das coisas de Deus, o benefício de ser fiel, e tudo isso é maravilhoso, amém, minha gente? Mas talvez eu tenha pecado com vocês. Talvez eu tenha pecado com vocês. Talvez, eu não sei até que medida você não conseguiu compreender bem o que é a salvação. Mas eu não quero que você seja enganado de verdade. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo: existe salvação, e a salvação, ela é minha, mas eu preciso fazer a minha parte. Olha, eu não quero ouvir nessa igreja, e agora eu peço que até o teclado pare. Eu não quero ouvir nessa igreja, de verdade, que o inferno está vazio. E se eu souber disso, eu vou falar com muita veemência. A salvação é para todos, a gente não compra a salvação. Mas sobre isso eu tenho falado muito. E não quero que você saia daqui enganado. Santo Agostinho diz: aquele que te criou sem a tua participação, não vai te salvar sem ela. Essa história que a igreja já sofreu ao longo de tantos e tantos anos, seja com Orígenes, e seja com os maniqueístas, o inferno não está vazio.
E desculpa eu te dizer, Jesus não vai conseguir salvar aqueles que não se importarem. Porque a Bíblia está dizendo para mim e para você que a salvação dele vai chegar a todos. Mas quando ele despontar no céu, diz a Sagrada Escritura, não será mais o tempo da misericórdia. Não é o Padre que diz, mas é a Sagrada Escritura. Ou seja, em outras palavras, deixa eu deixar isso claro para cada um dos irmãos. Nós precisamos sim amar a Deus, porque o que está escrito na Sagrada Escritura é, aqueles que viverem comigo, ressuscitarão comigo, ou seja, uma vida com o Senhor, precisa ser de cada um de nós, um esforço mínimo, para buscar, para amar, para se capacitar, e eu digo mais, um matrimônio não vive só de amor, eu já vi muitos relacionamentos terminarem, eu já vi muitas pessoas que se amam se separarem. Porque você sabe que no dia a dia só o amor não basta. Amor só não basta e não vai sustentar o matrimônio. Mas tem que ter responsabilidade. E tem que ter maturidade. Coloque isso na sua vida de fé. Só amor de boca pelo Senhor não vai te salvar. Você precisa ter comprometimento. Você precisa ter maturidade. E aqui a gente precisa desenvolver esse ponto. Porque, querido, aquela ideia de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor perdoa tudo, Ele perdoa, mas eu quero te dizer, quando Ele encontra um coração quebrantado, não queira fazer maldade com o Senhor, não queira criar um Deus na tua cabeça, de que você monta Ele e Ele tem paciência com você a vida inteira, Ele vai voltar, e a Bíblia diz isso, e a gente cantou o Salmo, Ele virá para julgar. Maria Mãe precisa ouvir isso. A gente precisa acordar e trabalhar pela nossa salvação. Aquela ideia de que está tudo certinho, de que está tudo bonitinho. Querido, São Paulo diz, realmente não compramos a salvação, mas é a nossa vida que transparece. A Bíblia diz, aquele que morrer com o Senhor, você tem uma vida com Deus. Isso precisa ser conservada, isso precisa ser gestada. Em outras palavras, eu quero que você seja responsável por algo que você está deixando de lado. Não coloque na misericórdia do Senhor aquilo que só você pode fazer. Sabe, queridos, eu digo muito isso na terapia. Vocês sabem, eu atendo padres, religiosas, e eu digo, olha, vem cá. Aqui você aprende os instrumentos para você ficar bem lá nos momentos de crise. Aqui você, e eu começo a falar, mas aí eu digo assim, olha, escuta, na terapia você recebe 25% a 30% de material para você ficar bem, mas os outros 70% depende de você. Querido, você vem para adorar o Senhor, é maravilhoso, você vem buscar a palavra de Deus, o alimento sólido, é maravilhoso, mas essa é uma parte, que nunca vai isentar a sua, de chegar, de dizer, eu dobro o joelho no chão, eu preciso ser melhor, eu não vou continuar repetindo as mesmas coisas, eu sei que isso adoece o coração de Deus, isso machuca o coração de Deus. Eu abro meu coração para acolher essa palavra e digo, é desse jeito que a gente consegue antecipar o reino. O reino de Deus não vai ser surpresa para aqueles que já vivem a liturgia aqui. Mas essa liturgia não é só uma liturgia ritual. Essa liturgia se complementa com uma liturgia vivida no dia a dia. Pode voltar com o teclado. Porque você sabe qual é a oficina de Deus? A oficina de Deus é o nosso dia a dia. E querido, a oficina de Deus é a tua vida vivida no dia a dia. Você aqui vai receber 30%, 40%, mas você saia da igreja com a responsabilidade de que você não é uma criança, você não é um menino, mas você é um homem e uma mulher de fé, que constrói com teu testemunho a vida eterna. Tempos difíceis geram homens fortes, e homens e mulheres que amam a Deus de verdade, não fica só na palavra, mas fica acima de tudo, no compromisso e na maturidade de dizer, eu vou ser melhor pelo meu Senhor, eu vou ser mais fiel pelo meu Deus, a minha vida está tão entrelaçada com a de Deus, que eu não vejo outra forma de viver. Amém, igreja? Vamos terminar agora, o Padre vai pegar mais leve.
Número 3, é permanecendo firmes que sereis salvos. O que a Bíblia está me mostrando, se eu te permanecer firme é porque o negócio vai... Em algum momento, não sei se a sua vida já chegou a esse momento, se você está exatamente passando por esse momento, onde você está, vai chegar. Se não chegou, vai chegar. E a Bíblia está dizendo, opa, segura firme, permanece. Posso falar para você de coração? Eu vou dizer isso com todo amor. A gente tem uma alegria muito grande em saber que a gente não está sozinho, e quando a gente passa por tudo que tiver de passar, Ele está conosco. E Ele diz, vai acontecer o que for, mas não te preocupa não. Se você estiver comigo, se você permanecer em fidelidade, você não vai perder um fio da tua cabeça. Um fio de cabelo da sua cabeça. Eu não sei como é que você recebe isso, mas eu recebo isso com muita paz. Amém, minha gente? Ih, misericórdia, amém? Glória a Deus por isso. A liturgia de hoje não é para que você saia daqui amedrontado, pelo contrário, Jesus está localizando você e diz, olha, não fica perdido em tudo que está acontecendo, nos sinais, permaneça firme. E permanecer firme é continuar acreditando e fazendo o que você precisa fazer. Olhe para o padre, a segunda leitura de hoje falava muito bem de uma comunidade que era top, quase nota 10, comunidade de Tessalônica, só que a comunidade vacilava. E Paulo ficou irritado e está dizendo assim, eu estou sabendo, ouvi dizer que no meio de vocês tem muita gente ocupada em não fazer nada. Quem não quer trabalhar não deve comer. São Paulo, no fundo, estava explicando para mim, para você, que a fé que espera é uma fé que trabalha, uma fé que espera em Deus, uma fé que quer trazer o reino para cá, permanece firme e faz o que precisa fazer hoje. Vou usar uma frase de uma amiga. Uma amiga fala assim, criança faz o que quer, mas o adulto, ele faz o que precisa ser feito. Então, se você chegou aqui hoje na igreja, a gente vai entender que muita coisa pode acontecer com a sua vida. Mas se você já está aqui há bastante tempo, você que já comunga, você que tem os sacramentos, eu digo, você sabe o que você precisa fazer. Abra mão do que for, mas permanece firme com o Senhor. Você vai ter 1000 opções, você vai ter 1000 oportunidades de se desviar. Permanece firme no Senhor. Aqui é a sua casa. No coração de Deus é o lugar onde você precisa permanecer. Pronto. Eu abençoo o coração dos irmãos, lembrando isso. Cuidado com a sua salvação. Não brinca com a tua salvação. Não brinca. Permanece fiel, e Ele não vai deixar cair um fio de cabelo da sua cabeça sem o consentimento dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai,